Meus amados, eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo 3. E eu vou citar apenas o versículo 3, mas depois, no decorrer, a gente vai falar sobre o texto inteiro. Marcos 3, 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 3. Eu vou pedir para você se colocar de pé, se você puder, por favor. Vamos colocar de pé. Você de casa também lê a palavra conosco. Marcos 3, 3 nos diz assim: Disse então Jesus ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Repita comigo. Disse então Jesus ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Coloca a mão sobre o seu coração para a gente orar. Obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar. Já podemos sentir, ó Deus, através do louvor, através da liturgia, direção pastoral, e todos os atos desse culto já podemos ver a tua presença. Mas sabemos que tu tem mais para falar conosco, e nós queremos ouvir, aprender e praticar a tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a falar do teu amor de uma maneira correta, de uma maneira que as pessoas, ó Pai, sintam a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. O título da pregação dessa noite é Incluir para a vida, levanta-te e vem para o meio, que é o versículo do qual nós acabamos de ler, acabamos de citar esse texto. Amados irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo tem um grande papel na sociedade. E o maior dos nossos papéis, que está colocado sobre nós pelo próprio Jesus, é sermos parecidos com Ele. Pois essa é a raiz da palavra cristão. Alguém que na sua origem lembra, traz na sua personalidade, na sua forma de agir e sobretudo no seu caráter, a marca de alguém que se parece com quem diz servir, ou seja, com Jesus. Esse culto do dia de hoje, como já foi dito, tem o objetivo de lembrar de que no Brasil existem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, e que dessas 45 milhões de pessoas, talvez menos de 20% delas conhecem ou frequentam uma igreja. É claro que não necessariamente elas desconhecem a Jesus, mas elas não frequentam uma igreja, e para nós é fundamental a igreja, pois a igreja, com todos os seus defeitos, porque nós temos defeitos, ela é a representante do corpo de Cristo. Ainda no século 21, as pessoas com deficiência, assim como pessoas como os afrodescendentes e outras pessoas ditas, aspas, diferentes, enfrentam os mais diversos tipos de exclusão. As pessoas com deficiência, por exemplo, ainda ganham os menores salários, mesmo fazendo coisas exatamente iguais que as pessoas ditas normais fazem. Isso é apenas um sinal. As famílias de pessoas com deficiência são muitas vezes discriminadas, principalmente no campo da deficiência mental. Quando se trata de deficiência visual, deficiência motora, né, o cadeirante, por exemplo, eles ainda têm um pouco mais de acolhimento. No campo da deficiência mental, os próprios pais
dizem a seus filhos, entre aspas, normais: não se aproxime dessa ou daquela criança, porque ela pode te machucar. E a criança, quando vê outra diferente, automaticamente já se afasta. Também é interessante lembrar, quando nós estávamos aqui no momento de confissão, a Gabi fez uma música em Libras, uma música do Gabriel Guedes. O povo chamado os deficientes auditivos, os surdos, e por consequência deles, muito por serem surdos, acabam ficando também mudos, né, porque não aprendem a falar, deficiência auditiva e deficiência da fala. Eles estão entre o menor público evangelizado, entre os 8 menores públicos evangelizados no mundo. Eles ficam abaixo até dos ciganos, na realidade brasileira. Então se vê, a grande pergunta para nós é: o que vai fazer dessas 45 milhões de almas, no caso brasileiro? Se formos puxar essa estatística para nível de mundo, o que vai acontecer então com essas vidas? E aí a gente lembra de um princípio wesleyano, metodista. Wesley dizia que nós cuidamos do corpo e cuidamos da alma, que o evangelho de Cristo é um evangelho integral, é um evangelho que se importa com a vida. E nesse sentido, a primeira coisa, antes de entrar mais profundamente no sermão, quero agradecer a Deus por poder ser nomeado pelo Colégio Episcopal desde 2016 para a Pastoral Nacional de Inclusão de Pessoas com Deficiência, e nesse ano nomeado pelo Bispo Pérez da Terceira Região para a Pastoral Regional de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Esse é um trabalho de amor, é um trabalho voluntário. Eu estava até comentando com o pastor aqui, nós não temos nenhuma pessoa da nossa equipe lá, tem salário para isso, tem sustento. Nós temos voluntário para traduzir os cultos em Libras, nós temos voluntário para técnica, nós temos, a Gabi tem muito nos ajudado nisso, e tantas outras pessoas. E eu começo esse sermão dizendo a minha eterna gratidão à Igreja Metodista de Cunha, pois começou lá no Macuco, uma igrejinha da roça, e depois, quando viemos para Cunha, foi essa igreja que me acolheu e que Deus me chamou para ser pastor. E depois de 10 anos de formação, depois de 15 anos fora dela, a gente teve a oportunidade de voltar para um tempo de pastoreio a essa comunidade. A nossa gratidão a Deus por poder não encontrar o nosso lugar ao sol, como alguns dizem, e deixar os outros. Algumas pessoas dizem assim: eu já consegui vencer na vida, então os outros que corram atrás. Mas eu penso que quando Deus nos dá a oportunidade, a gente deve dar oportunidade a outras pessoas também. Quero agradecer aí a alegria de poder estar também com o pastor Sérgio, porque, para quem não sabe, né, ele fez o meu batismo, quando a profissão de fé, né, pastor? Meu batismo de criança, não, porque o senhor não é tão velho, o senhor é velho, mas nem tanto assim, mas a profissão de fé foi feita com o pastor Sérgio, e a gente hoje trabalha juntos, né? São as voltas que o mundo dá no universo chamado metodista. Mas aqui, irmãos, entrando no texto em si, eu gostaria de fazer alguns destaques muito importantes para nós. O primeiro deles é que nós estamos diante de um texto que revela a exclusão institucionalizada. Pessoas com deficiência não poderiam frequentar a sinagoga. A sinagoga seria o templo dos judeus, né? Que é o templo para nós hoje. Pessoas com deficiência não poderiam fazer muitas coisas, trabalhar, não poderia, aliás, estudar. As pessoas com deficiência, por exemplo, deficiente visual, o cego, na época de Jesus, ele usava uma capa, ele era obrigado a usar uma capa para identificá-lo como deficiente, para que as pessoas não deixassem entrar ao templo, não deixassem aproximar dele, pois além do peso da deficiência, carregava-se o peso da exclusão. E a pessoa com deficiência, na verdade, era vista como maldito,
Porque se ela tinha uma deficiência, alguma coisa tinha dado errado. O pecado dos pais, a gente vê os próprios discípulos levantando essa questão em João capítulo 9. Pecado dos pais, né? E Jesus diz, nem o seu pai, nem os seus pais, a glória de Deus vai ser manifesta. Então, esse texto revela uma triste realidade, que a igreja que tem na sua essência ser acolhedora, a igreja que existe, o propósito primário da igreja é anunciar o evangelho em amor. A igreja que deve ou deveria ser um espaço de acolhimento para todos, independentemente de raça, de credo, independentemente de classe social. Veja que desde os primórdios, desde o começo, a exclusão já existia. Parece que a exclusão do diferente está no coração do ser humano. O que é diferente de nós não é bem-vindo entre nós. O que discorda dos nossos pensamentos não serve para lidar conosco. Aliás, nos tempos atuais, não só não serve para lidar, como a gente quer execrar, né? Como a gente quer destruir. Quem pensa diferente de nós, automaticamente já virou nosso inimigo. E isso não é preceito do Evangelho. Interessante é que Jesus vai à sinagoga, e no meio desse templo, existe um homem lá, que está com a mão ressequida. Ele tem um problema na mão, ele tem uma deficiência na mão, ele não consegue estender as mãos. E como esse homem entrou lá dentro? Embora a Bíblia não dê muitos detalhes, mas eu creio que talvez esse homem tenha entrado lá com a mão escondida. Talvez de medo, porque se na porta da igreja alguém vesse ele com a mão, lá com a sua deficiência na mão, ia dizer para ele, você é maldito. Logo, um maldito não é bem-vindo ao templo. Talvez, podemos imaginar aqui, sem fazer heresia, esse homem entrou com a sua mão bem escondida, colocou debaixo lá da sua túnica. Alguém colocou para ele a sua mão lá embaixo da sua túnica, para que ele não fosse expulso do templo pela sua deficiência. E aqui eu quero fazer um parênteses, irmãos, para fazer uma análise das nossas vidas. Eu sempre acreditei que a igreja é um lugar onde a gente não precisa se fingir de um personagem. Porque Deus não conversa com um personagem, Deus conversa com pessoas. Nós somos ensinados a fingir. Nós somos ensinados a mentir desde pequeno. Toda vez que nós vamos tirar uma foto, por exemplo, alguém diz assim, sorria. Não é isso? Toda vez que a gente vai aparecer numa foto, alguém diz para você, sorria. De vez em quando, a Gabi tira umas fotos minhas, assim, a Gabi fala assim, nossa, faltou o sorriso. Eu falei, não, mas eu não tinha sorriso no momento, né? Mas a gente é ensinado, o tempo todo, a gente é ensinado assim, a ser um personagem. A gente é ensinado a não falar o que pensa. A gente é ensinado a não expor os nossos sentimentos. E como é que Deus vai tratar as nossas vidas se nós dentro do templo escondemos as nossas terríveis deficiências? E as piores deficiências não são visíveis aos olhos. Maera lembrou ali de forma muito sábia, né? Quando ela disse que Deus, Ele vê, Ele quer, Ele se importa essencialmente com os nossos corações. Mas a gente consegue esconder, a gente consegue mentir até para nós mesmos. Aliás, quem tem problema com mentira, ele chega a um nível da mentira que ele passa a acreditar nas próprias mentiras. Ele fabrica uma realidade. E dentro da igreja, irmãos e irmãs, não é lugar de esconder as nossas deficiências para ser aceito. Dentro da igreja é lugar da gente escancarar as nossas dores, os nossos problemas, porque dentro da igreja de Cristo nós podemos ser curados. Amém, queridos? Nós podemos ser curados. Mas enquanto a gente não permitir ser tratado,
Mas enquanto a gente não esconder os nossos problemas. Eu me lembro de uma vez que eu não gosto de filme. E não é só por não enxergar, porque eu tenho amigos meus que vivem ouvindo filme. Hoje você já tem filme com audiodescrição, né? A pessoa vai descrevendo o que vai passando na tela e tal. Eu não gosto muito de filme. Aliás, eu tenho um problema com filme. Toda vez que eu vou assistir filme, eu acabo dormindo. E aí não consigo compreender o filme, né? Mas uma vez eu assisti um filme, no meio do dia eu consegui assistir. Era um filme que tratava de um herói. Se eu não me engano, era o filme do Hércules, do deus grego lá, da mitologia grega, né? E o Hércules, ele vai vencendo os seus inimigos, vai vencendo e tal. De repente ele leva alguém acerta uma espada embaixo da barriga dele e ele começa a sangrar. E ele fala para o seu ajudante: não deixe ninguém ver que eu estou sangrando. Um herói não sangra. E às vezes nós fazemos isso até com Deus. Não queremos deixar nem Deus ver que a gente está sangrando, que a gente precisa de um milagre, que a gente precisa de uma transformação. Então, as nossas deficiências não podem ser encobertas. E aí vale a mesma coisa, eu falei de deficiência no sentido figurativo, né? E a mesma coisa da deficiência física. Quando alguém me pergunta se eu sou cego, ele não está me ofendendo. Eu sou. Como que eu vou esconder? Né? E muitas vezes as próprias pessoas com deficiência não sabem lidar com as suas deficiências. Imagina se eu fingisse que enxergava aqui para vocês. Uma hora a máscara cairia, não só a máscara, mas como eu mesmo cairia, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com a nossa realidade, como lembrou a Maiara, e saber que nós somos amados de Deus. Amém, queridos? Deus ama eu e você do jeitinho que a gente é, mas Ele quer deixar a gente melhor. Ele quer encher o nosso coração de graça, de amor e de perdão. Ele ama você do jeito que é, mas não é para você dizer: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A gente tem que ser melhor a cada dia. A gente tem que ser melhor em 2022 do que nós estamos sendo em 2021. Amém, queridos? Nós temos que ter sede de ser melhor. E essa é a primeira lição que eu queria deixar com você. Não esconda as suas deficiências diante de Deus. Deficiências que ninguém vê, mas você sabe que tem. Deficiências no caráter, deficiência na área sexual, no sentido de cobiça, de pecado, de pornografia e tantas outras. E para quem é deficiente, literalmente como eu, não esconda a sua deficiência, não viva de aparência. Jesus te ama mesmo do jeito que nós somos. As nossas deficiências não foram fruto de descuido, mas é fruto de um propósito de Deus para as nossas vidas. Essa é a primeira lição que eu gostaria de falar com você. Segunda questão é a tristeza mesmo da igreja que é representante de Cristo sobre a face da terra, sempre trabalhar com a exclusão. É interessante, irmãos, eu fico, enquanto meditava nesse sermão, eu ficava pensando uma coisa assim: como é que nós aprendemos tanto sobre julgamento de Deus, mas aprendemos tão pouquinho sobre acolhimento? Como é que nós aprendemos tanto sobre religião e tão pouquinho sobre Jesus? Aliás, é bom lembrar que se lermos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos ver que o maior ministério de Jesus foi combater a religião. Porque a religião é baseada em estereótipos. A religião tenta o tempo todo dizer quem é e quem não é. E a igreja não pode se tornar uma bolha, aonde nós gostamos de conviver conosco mesmo. Eu me lembro de uma igreja que eu pastoreei, e vou contar para vocês esse testemunho. Não é um testemunho, preste atenção, é um testemunho. E o testemunho é o seguinte: uma irmã
da sociedade de senhoras, sociedade de mulheres, falou para mim assim, quando eu cheguei na igreja, a sociedade de mulheres tinha 5 mulheres. E eu disse, olha que legal, toda quarta-feira vocês estão aqui, mas o que eu penso é que precisa crescer essa sociedade, porque o que é bom cresce. Ela disse para mim assim, faz 20 anos que nós temos essa sociedade de mulheres, pastor. E faz 20 anos que nós 5 estamos aqui. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, está tão bom entre nós, que pessoas novas não são bem-vindas. Nós já temos uma escala, quem traz o café, quem traz o leite, quem traz o bolo. Nós fazemos a confraternização de final de ano. Uma passa de carro e pega quem não tem carona. Olha, o grupo está perfeito. E eu disse, do ponto de vista missionário, esse grupo está uma tristeza. Porque a igreja, irmãos e irmãs, não pode se tornar um clube. A igreja precisa ser um espaço de acolhimento e de graça para cada um de nós. Amém, queridos? Então a gente precisa gostar de receber o diferente, precisa aprender a receber o diferente. E às vezes, sabe, no campo da deficiência, o que eu acho interessante é a desculpa que nós damos. A gente diz assim, mas eu não estou preparado. Eu ando já em diversos lugares aí do Brasil falando sobre deficiência, o pessoal diz assim, mas a minha igreja não está preparada. E a minha pergunta é, os nossos pais, quando a gente nasceu com deficiência, eles estavam preparados? Deus apareceu para eles 10 anos antes e falou assim, vou mandar um filho deficiente para você, cadeirante, cego, você se prepara aí, viu? Faz cursos, ora, faz tudo o que você puder. Não, Deus não fez nada disso, mas Deus sabia que Ele cuidaria de nós e que os nossos pais cuidariam de nós. E a mesma coisa com a igreja. A gente não pode usar mais essa desculpa de que não estamos preparados, né? Quantas pessoas com deficiência auditiva nós temos em Cunha? Eu me lembro que há 16 anos atrás, quando eu estudei em Guaratinguetá, nós íamos numa van onde tinha 5 pessoas com deficiência auditiva. Será que essas pessoas estão dentro de alguma igreja? Será que elas têm acesso ao Evangelho? Então a gente precisa pensar que a igreja não existe para excluir, mas a igreja existe para incluir todo tipo de pessoa e deixar que ele seja transformado pelo Evangelho. Amém, queridos? A outra coisa interessante, que para mim assim, talvez seja o ponto alto desse ocorrido, desse acontecimento, é a fala de Jesus. Porque a bem da verdade é que nós podemos esconder as nossas deficiências, nós podemos esconder as deficiências morais, deficiências de caráter, nós podemos esconder algumas deficiências físicas, nós podemos esconder, mas de Deus a gente não esconde, porque o Salmo 139 diz o que é mesmo? Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí no meio dessa multidão, esse cara deu um jeitinho lá, entrou no meio da sinagoga, e Jesus olha para ele. Se alguém tivesse percebido que ele tinha alguma deficiência, tinha ficado longe dele. Fica longe, você é maldito, fica longe. E de repente Jesus olha para aquele cara, porque aquele cara estava acostumado a ficar sempre do lado de fora, a ser marginalizado. O que é uma pessoa marginalizada? Que fica fora da margem. Tem um grupo aqui, uma rodinha, e ela está ali, do lado de fora. Só que de repente Jesus fala para ela o quê? Levanta-te e vem para o meio. Queridos, a gente lendo esse texto hoje, falando esse texto hoje, a gente não sabe calcular o tamanho da grandeza dessa fala. Porque aquele homem, hoje, ainda temos muito que fazer na área da inclusão de pessoas com deficiência, mas, por exemplo, hoje você tem pastor, professor, doutor de faculdade lá com deficiência, as mais diversas possíveis.
Mas, naquela época, a pessoa com deficiência, como já falei, não tinha direito a nada. Tinha o único direito de esmolar, de pedir esmolas. E de repente aquele cara que sempre estava à margem, não podia entrar no templo, o próprio Jesus diz para ele: você é bem-vindo aqui, não fique de longe olhando, levanta e come o banquete espiritual que eu tenho preparado para você, levanta e vem para o meio. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez nessa igreja, às vezes você fica sempre de lado, às vezes você fica sempre longe, por sentimentos, por uma série de outras coisas. Eu quero dizer para você nessa noite, levanta e vem para o meio, o mestre convida você a vir para o meio. O mestre convida você a não ficar na margem. O mestre convida você a não ficar preso aos seus complexos inferiores. O mestre convida você a não ficar preso achando que ninguém gosta, que ninguém se importa com você, que você não é nada, mas você é convidado por Deus nessa noite a levantar e vir para o meio. O que eu quero dizer é, você é convidado nessa noite para receber a presença de Deus e do Espírito Santo. Você pode aplaudir a Jesus Cristo por isso? Aleluia! Chega de ficar à margem, irmãos, chega de ficar só olhando, chega de achar que Deus não é para você, o que você não é para Deus. Dança na chuva de vida que Deus tem sobre nós, dança na chuva de esperança, dança na chuva do Espírito Santo que Deus tem para nós. Chega de ficar só olhando, queira na sua vida também a presença, o batismo no Espírito Santo com fogo e poder. Queira na sua vida também a presença manifesta de Jesus Cristo. E Jesus não só manda aquele homem levantar e vir para o meio, mas Jesus manda aquele homem e olha para ele e diz: você está curado. Você está curado. E a cura, eu penso que aquele homem teve duas curas principais. Primeiro, a cura da mão. Segundo, a cura da exclusão. Porque a pior das deficiências, o pior sofrimento da deficiência, não é a deficiência, é a exclusão. É você ser desprezado, humilhado pela deficiência que você tem. E olha, se eu parasse aqui e contasse para vocês algumas histórias, se eu quisesse aqui relembrar vocês de algumas coisas, eu te garanto que elas estão entre nós, ainda no dia de hoje. Elas estão entre nós. Elas existem, elas são reais. Quando a gente fala de exclusão, a gente não está querendo se fazer de coitadinho, não. Porque ninguém é coitadinho, queridos. Ninguém é vítima de... Quando a gente aceita Jesus, ou quando Jesus nos aceita, eu prefiro assim, a gente não é mais vítima de nada, não. A gente escreve a nossa história com a caneta de Deus. A verdade é essa. Mas se você quiser ouvir histórias de preconceito, de exclusão, eu tenho muitos para contar para você. Mas eu nem quero contar essa noite, porque eu quero contar uma história mais gostosa do que exclusão. Eu quero contar para você a história de um Jesus que nos chama e que nos ama e que acredita nas nossas vidas. E quer que nós façamos o mesmo com as pessoas. O que de graça recebi, de graça vos dou, diz o apóstolo Paulo. Nós temos tido a oportunidade, eu e a Gabi, de ajudar pessoas do Brasil inteiro. Nossos telefones é quase que público, né? De ajudar pessoas com deficiência do Brasil inteiro que nos procura. E a maior alegria nossa é essa, porque um dia Deus nos ajudou sem cobrar um centavo por isso. O que de graça recebeste, de graça dai. Deus mudou a história da sua vida, mude a história de outras pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Muda a história de outras pessoas, conta o seu testemunho, quanto que Deus tem feito para você.
Eu não sei se ele está aqui hoje, até porque eu não posso ver se ele está aqui hoje ou não. Mas, por exemplo, todas as noites, há 2 domingos, na saída do culto, eu tenho abraçado o Davi. O Davi foi curado de Covid-19. E o Davi teve vários dias na UTI. O Davi teve vários dias entubados, inúmeros dias. E toda vez que eu abraço o Davi ali na porta da igreja, eu digo para ele assim: Davi, conta o que Jesus fez por ti, rapaz. A sua maior pregação não é decorar texto bíblico, é importante. Mas a maior pregação nossa é dizer: você quer saber o que Deus fez na minha vida? Eu vou te contar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você quer saber o que Deus fez na minha vida? Fala para ela aí. Você quer saber? Senta que lá vem conversa. Eu era nada. Eu não tinha perspectiva nenhuma. A minha história não tinha perspectiva. A sua história não tinha perspectiva. Mas acontece que no meio da nossa história complicada, entrou Jesus, e Jesus mudou a nossa história. Pode aplaudir a Jesus Cristo, queridos? E Jesus mudou a nossa história. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu gosto de convidar vocês para aplaudir a Jesus, sabe por quê? Porque a gente está louvando a Deus com as palmas. É por isso que aplaudimos, e não é aplauso ao pregador, não. O pregador não precisa de aplauso, é aplauso a Jesus Cristo, porque a nossa história tinha um ponto final, mas Jesus colocou na nossa história um outro ponto de vista. Ele reconstruiu a nossa vida, e Ele pede para nós que o que a gente recebeu, a gente espalhe para outras vidas. Conheça a história das pessoas, que você vai amar mais as pessoas. Às vezes a gente deveria, pastor, fazer visita para os nossos membros e falar para eles assim: conta a sua história de vida para mim. E se sobrasse um tempinho, a gente contasse a nossa para eles. Eu tinha certeza que a gente ia amar muito mais as pessoas, e as pessoas iam amar muito mais a nossa vida, porque nós não caímos de paraquedas, nós somos frutos de milagres de Deus. Amém, queridos? E a última coisa que eu vou tratar com vocês, para a gente tomar ceia, é a seguinte: Jesus fez a cura do rapaz da mão ressequida lá em um sábado. E lá estava um grupo de fariseus. E acontece que fariseus estão presentes em todas as igrejas. Eu tenho coragem de afirmar isso sem medo, porque eu acho que às vezes todos nós, ou quase todos nós, temos um pouquinho de fariseu. E às vezes eu vou dizer um pouquinho para ninguém ficar chateado, mas talvez seja uma dose boa de fariseus. Porque nós valorizamos muito mais os dogmas, nós valorizamos muito mais o que achamos que Deus acha, do que pessoas. E Jesus falou certa vez: olha, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Os fariseus, ao invés de se alegrar em ver um homem que estava na ruína, um homem que tinha que entrar no templo escondido, um homem que certamente não tinha família, possível que não tinha esposa, não tinha filho, de repente não tinha nada na vida. Em vez da igreja fazer festa, a igreja composta dos fariseus está preocupada com duas coisas. Primeiro, quem é Jesus para fazer isso? Segundo, milagre em dia de sábado? Como assim? O sábado é sabático, o sábado é sagrado, o sábado é mais importante do que a vida. Meus irmãos, às vezes nós amamos mais o que acreditamos, os nossos dogmas, do que pessoas. Sabia disso? Olha, uma vez eu fiz uma coisa, eu não tenho vergonha de contar o que eu fiz. Já fiz mesmo? O que vocês vão fazer para mim, né? Nada. Então, uma vez eu era pastor em Santo André. Entrou um bêbado na igreja, e um bêbado muito bêbado, caindo.
Os irmãos levaram o bêbado, noite de Santa Ceia. Parece que os bêbados sentem o cheiro da uva e pensam que é vinho, né? Vem correndo para a igreja. Noite de Santa Ceia. O bêbado chegou quase que carregado ali na porta da igreja, porque ele levantava, caía. Aí 2 irmãos que me ajudavam lá, no culto, levou o bêbado para o altar. E a pergunta dos irmãos para mim foi o seguinte: pastor, um perguntou, o outro já afirmou. Pastor, ele pode tomar Santa Ceia? O outro já respondeu por mim, não. Deixa eu nem abrir a boca, já respondeu. Eu falei, não, ele pode e vai tomar. Bom, algumas pessoas dizem assim, pastor, mas ele não sabia nem o que estava fazendo, isso é perigoso, ele está mexendo com coisa sagrada. Mas qual que é mais sagrado? Um copinho de suco de uva, que simboliza a ceia, ou a vida do bêbado? Pastor, mas ele nem sabia que estava tomando. Tanto que ele falou, nossa, está docinho. Ele esperava um negócio mais, né? Ele não sabia o que estava fazendo. Mas Deus, de repente, preparou aquela noite, para que um dia ele lembrasse assim, pô, eu fui na igreja bêbado, sujo, vomitado, mas na mesa dos crentes eu pude participar. A mesa dos crentes me acolheram. E eu disse, eu assumo a responsabilidade de deixar esse bêbado. Uma coisa é um bêbado tomar Santa Ceia uma vez, uma coisa é o bêbado voltar todo primeiro domingo tomar Santa Ceia. Para onde foi esse bêbado? Se converteu? Não sei. Até porque eu saí, depois de algum tempo saí de lá. Mas uma coisa, talvez esse bêbado se lembre, não sei nem se lembra. Porque eu, como não sei como é que fica bêbado, eu não sei se os bêbados lembram ou não lembram do que faz. Há um assunto delicado aí, alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Mas talvez ele lembre que ele foi numa igreja evangélica. E que ao invés de expulsá-lo, de chutar ele para fora e falar, sai daqui, bêbado, fedido, ele pôde tomar a Santa Ceia tal como nós, porque a Santa Ceia não é nossa, a Santa Ceia é de Jesus. Para você não me criticar de graça, talvez eu vou ler pensamento agora, talvez você esteja pensando assim, pastor, mas se a pessoa toma a ceia em pecado, ela está se condenando. Sim, crente, você sim. Mas alguém que não conhece de repente nem o que é a Santa Ceia, ele não está condenando. E eu prefiro correr o risco de Deus cobrar de mim por excesso de incluir alguém do que excluir alguém. Concluindo, irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós possamos ser pessoas cheias de amor. Que nós possamos acolher o sofrimento das pessoas. Que a igreja seja um espaço para todos aqueles e aquelas que precisam encontrar em Deus o seu lugar de conforto. Seja deficiente, seja de cor diferente de você, de classe diferente, de opção política diferente de você, há um lugar em Deus para cada um de nós. Que a igreja resgate o seu sentido de corpo, que a igreja resgate o seu sentido de amor. Na verdade, irmãos, a gente deveria aprender aquela velha máxima: deixa a pessoa vir como está. O processo de transformação é de Deus, ele não é de nós, ele é tão somente de Deus. Mas o problema é que nós não estamos deixando as pessoas virem, certo, pastor? E se elas não vêm, como é que elas vão ser transformadas? A gente precisa abrir os caminhos. E a gente precisa, por último, agora, encerrando mesmo, a gente precisa entender, irmãos, os caminhos. Por exemplo, um assunto muito delicado esse que eu falo aqui, mas, por exemplo, nós devemos defender os valores da família em qualquer situação. Devemos criticar, sim, os movimentos. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem uma opção sexual diferente, a gente deve jogá-la fora? Não. Devemos alertar, devemos pregar, mas devemos deixar Jesus fazer a transformação na vida dela. Que Deus nos abençoe
A Ele a glória. Amém.